aqui é a Karen, sejam bem-vindos a Uma Pausa para Tudo. Bom, gente, eu espero que vocês estejam bem, ok? Eu sei que eu tô um pouquinho sumida e tô com um chifrinho aqui, mas vai ficar assim. Mas é por conta de toda a correria do trabalho, é exame, é academia. Gente, eu tô lotada de coisa pra fazer e eu não tô dando conta. Primeira coisa do vídeo, eu quero que vocês não reparem nessa roupa, porque eu acabei de voltar de uma festa junina. Então, do jeito que eu cheguei em casa, é o jeito que eu peguei a câmera e comecei a gravar. Segundo, gente, como vocês viram aí no título, hoje eu vim trazer pra vocês o meu relato da minha ressonância magnética de pelve. E assim, eu resolvi fazer esse vídeo por um único motivo. Antes de eu ir fazer o exame, quando eu recebi a notícia que eu teria que fazer uma ressonância magnética da pelve, foi como que assim, mundo cai. Porque eu nunca tinha feito uma ressonância magnética e muito menos com contraste. Então imagina, ficou aquele desespero assim pulsando dentro de mim. E aí eu resolvi pesquisar relatos, tanto no Google como no YouTube, assisti muitos vídeos. Vídeos de blogueiras, assisti vídeo de médicos explicando o mesmo processo. Enfim, assisti todo vídeo que eu via pela frente sobre ressonância magnética, eu ia e assistia. Eu não estava com medo da ressonância, eu estava com medo do contraste, porque, gente, é uma coisa que eu nunca fiz e do nada aplicar um negócio na minha veia não é muito interessante, né? E ainda mais eu que tenho acneofobia, como eu falei pra vocês no vídeo 50 fatos estranhos sobre mim. Então, foi meio desesperador, assim, vou falar a verdade. Mas, como eu resolvi pesquisar um monte, eu vi diversos relatos. Então, tinha tanto relato bom, quanto relato que, assim, me assustou mais do que eu já tava assustada. Porque tem gente que transforma isso daqui nisso daqui. Então eu preferi ignorar esses comentários ruins e focar apenas nos bons e pensar, nossa, vai dar tudo certo, sabe? E por conta disso, assim como eu tive medo, eu sei que muita gente também tem medo. E eu queria passar pra vocês a minha experiência, contar a real mesmo. Porque assim, eu odeio que mintam pra mim. E assim, se eu não gosto que mintam pra mim, eu também não vou mentir pra vocês. Então, lógico, considerem uma coisa, cada pessoa é uma pessoa. O que pode ser tranquilo pra mim, pode não ser pra você. Então não dá pra gente considerar tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, porque, pra fulano foi assim. Pra mim pode ser diferente. E a mesma coisa pra você. Pra mim foi de um jeito, pra você pode ser outro. Mas eu vou trazer o meu relato sem esconder nada de vocês, tudo que eu senti. Que, gente, já vou deixar um pouco mais tranquilo pra vocês, o exame não teve nada demais. E eu espero que você que esteja com medo aí do outro lado da tela e que resolveu procurar o meu vídeo pra se acalmar, eu espero que resolva um pouquinho. Karen, por que você fez uma ressonância magnética da pelve? Bom, eu comecei a passar na ginecologista logo após a minha menarca, que é a primeira menstruação. Minha primeira menstruação foi com 15 anos. E eu falo isso, tipo, tranquilo, porque é natural, sabe? Não tem tabu por trás disso, é uma coisa que acontece. E logo de início, eu já senti muita cólica. Tudo bem, como os médicos dizem, cólica é uma coisa relativamente normal, mas existe um ponto até que ela possa ser considerada normal. E o meu passava desse ponto. E você, se você tem uma idade, tipo, seja menor de idade, não tenha medo de ir, gente, é muito importante. Eu sei que é desconfortável, não é aquela coisa mil maravilhas, mas é importante. Se eu não tivesse ido logo a princípio, eu nunca teria descoberto as coisas que estão acontecendo comigo. E isso é perigoso. Nós estamos falando sobre saúde, não é uma coisa simples, sabe? Existem muitas doenças, muitos problemas que são ocultos e você só vai descobrir fazendo um exame específico para aquilo. E bom, logo que eu fiz as primeiras consultas, já foi me pedido logo de cara alguns exames para ver como estava o útero, né? E acontece que nos primeiros exames descobriram um indício de endometriose. Para quem não sabe, a endometriose é um problema que dá no útero, onde a gente não consegue expelir o endométrio e ele gruda nas paredes e acaba dando uns problemas aí futuros. E a endometriose é uma coisa bem problema. E assim, tem que tratar, se você descobre logo cedo, tem como você ir tratando. Eu trato tomando anticoncepcional, impedindo que eu sinta aquelas dores horríveis que eu sentia. E por isso ela me pediu o exame, porque a última vez que eu passei na ginecologista, eu relatei que não estava funcionando mais o anticoncepcional, porque quando tinha que parar com ele, dar um espaço, as dores vinham do mesmo jeito, se não piores.
E isso não era pra acontecer, teoricamente, comigo tomando o remédio. Bom, fui, marquei, agendei e eles me enviaram o preparo no e-mail. O preparo ele não é muito interessante, muita gente morre de vergonha disso e eu entendo, mas eles pedem para você tomar 2 comprimidinhos de laxante, um de manhã e um à tarde. Por que isso é importante? Porque nas nossas paredes do intestino, se tiver algo ali, vai impedir totalmente de ver o que a gente precisa ver no exame. Então eles pedem para que você tome para que realmente elimine tudo que tem dentro de você, para poder visualizar melhor a imagem. Eu tomei Dulcolax. A primeira vez que eu tomei, que foi de manhã, eu não senti nada. Literalmente nada. E o segundo comprimido eu também tomei e não tinha dado nada. Eu até estranhei, pensei que não ia resolver comigo. Fui dormir normal, eram 4 horas da manhã, me resolveu dar vontade de ir no banheiro. E bom, a madrugada foi assim. Foi indo ao banheiro. Quando eu tomei o laxante depois do segundo comprimido na madrugada, entre o período da madrugada até mais ou menos o horário em que eu fui ao médico, eu senti bastante cólica intestinal. Porque, lógico, você tomou algo que é pra forçar. E eles também pediram jejum de no mínimo 2 horas e no máximo de 12. Eu fiz de 2 horas exatas. Chegando lá, quando você já vai para a sala de ressonância, antes disso, eles te fazem algumas perguntas. Então, pergunta tipo data de última menstruação, se você tem alergia a algum medicamento, essas perguntas básicas, assim, que geralmente tem nesses exames um pouco mais complexos. Na minha fichinha, no meu pedido de exame, estava com a realização com contraste. Nem sempre, às vezes o médico pede o contraste, mas lá na hora que você vai realizar, eles reavaliam se realmente precisa. Então pode ser que aconteça de você não precisar usar o contraste, que nem foi no meu caso. Após responder as perguntas, eles pedem para que você tire qualquer objeto de metal que esteja no seu corpo, porque a máquina de ressonância magnética, que é aquele tubo, ela nada mais é do que um ímã super potente. Brinco, pulseira, até sutiã, se você tiver de sutiã, eles pedem para você tirar, porque tem aquele ferrinho, né, que fica aqui embaixo, a maioria dos sutiãs com bojo. Então, se você costuma usar sutiã com bojo e tenha esse ferrinho, eu recomendo que você já vá de top, porque isso vai facilitar o processo. E em seguida, ela me falou que eu ia ter que tomar Buscopan na veia. Assustei? Assustei um pouco. É muito rápido, não é no soro. É tipo a seringa mesmo, sabe? De remédio. É aquilo ali que ela injeta. Ela já te leva pra sala ali da ressonância, já te deita. E você toma ali o negocinho na veia já tranquilinho, já deitadinho. O Buscopan na veia, ele serve para poder parar os movimentos involuntários do seu intestino que foi causado quando você tomou o laxante. Na hora eu até perguntei pra enfermeira se doía, para ver se eu me acalmava um pouco mais. Eu senti uma queimação quando o líquido entrou. E ela disse que é completamente comum. Depois, eles dão pra você um fone de ouvidos. A minha mãe pode entrar comigo junto na sala. Eu não sei se são todas as clínicas que permitem, ok? Eu tô falando em relação à clínica em que eu fui, com as pessoas em que eu estava no dia. Eles permitiram entrar acompanhante, mas com as mesmas medidas da minha, tirando tudo o que tem de metal no corpo. Minha mãe também recebeu o fone, porque, gente, o barulho é alto. Eu vou falar a verdade pra vocês, o barulho é alto, mas eu já entro em detalhes sobre isso. Calma que eu vou... Ui! Aí aqui na barriga, eles colocam tipo uma chapa, que é de acrílico, sabe? Como se fosse um acrílico. E amarram ao seu redor essa chapa entre você e a máquina, para poder deixar sua barriga 100% parada e não ter o que mexer aqui. Em seguida, ela te passa a posição em que você vai precisar ficar na máquina. Não é uma posição confortável, ok? Mas não dói, vou deixar claro. Ela só é um pouquinho desconfortável, mas não dói. Porque você precisa ficar deitada na máquina, assim. Pensa você deitado, seu corpo deitado, e as suas mãos assim, como se você estivesse se espreguiçando, sabe? Só que um pouquinho mais para baixo. E você fica o exame inteiro nessa posição. Por isso que eu falei que é um pouco desconfortável, porque chega uma hora que começa a dar uma dormência assim no braço. E em seguida, você vai pra dentro da máquina. Para uma pessoa que tem a claustrofobia, não é uma coisa muito interessante. Por quê? Você está deitado e a máquina está mais ou menos a essa distância de você. Então, assim, é muito próximo e a máquina é inteira fechada, ela te cobre aqui inteiro. Então, para uma pessoa que tenha medo de lugares fechados, isso daqui, esse exame é realmente complicado. Para mim, foi super tranquilo. Eu me senti dentro de um casulo.
A única coisa é que é um pouquinho tediante, porque não tem nada pra você fazer lá dentro. Então você fica lá parado, olhando pro nada, porque assim, a máquina não mexe, a máquina não pisca, a máquina não faz nada. E você tá lá dentro daquele tubo cinza e nada, não tem nada pra fazer. Então assim, é tediante, pra falar a verdade. Pra mim foi tediante. Antes de você entrar, ela te entrega um apito, como se fosse uma borrachinha, tipo buzina. É uma buzina. Emborrachada, e ela fica aqui na sua mão quando você tá na máquina. E caso você sinta a necessidade de sair, você aperta e ele já entra na sala, já sai correndo, já te tira de lá de dentro. Sobre o barulho. Eu não vou mentir, o barulho é muito, muito, muito alto. Mesmo estando com fone, você escuta aquele barulho. E assim, parecem sirenes de ambulância, tem hora que parece buzina de bicicleta, e ele para de vez em quando só. O que eu fiz para poder passar o tempo lá dentro? Toda vez que iniciava aqueles barulhos altos, eu cantava uma música na minha cabeça. E eu sabia que cada música tinha em torno de 3 a 4 minutos, então eu sabia mais ou menos quanto tempo eu já estava dentro da máquina. E aí, quando o barulho parava, eu começava a contar o tempo de distância entre um barulho e outro. E eu fiquei ao todo 20 minutos dentro da máquina, ok? Teve uma hora em que a máquina pediu para eu prender a respiração. Ela conversa com você também, é bem engraçado. Ela pediu para prender a respiração. E aí eu fui, prendi e ela não contava. E aí eu fiquei assim, gente, quanto tempo será que eu preciso prender a respiração aqui? Mas enfim, foram 16 segundos prendendo a respiração. Deu os 20 minutos, eu já saí da máquina, saí super tranquila, super na paz. E ele não fica pronto na hora, ok? Em qualquer lugar eu acredito que ele não vá ficar pronto na hora. Porque ele é um exame de imagem, então até processar as imagens, imprimir, é um rolezinho. Eu já tô com o resultado dele aqui em casa, ok? Eu retorno no médico no dia 28, que é na terça-feira. Eu retorno no médico para poder ver o que está acontecendo de verdade. Eu já li o resultado do exame, tem normalidades, mas também tem algumas coisinhas fora. E eu não vou dizer para vocês agora, porque não vejo necessidade enquanto eu não tiver 100% prescrito para mim ali por um médico. Porque a gente ler e pesquisar na internet é uma coisa. E aí, quando eu descobrir, eu venho contar um pouquinho para vocês, talvez em algum vlog, alguma coisa. Que eu acho legal compartilhar essa trajetória, porque isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer mulher. Mas enfim, gente, esse foi o meu relato da minha ressonância magnética de pelve. Em resumão mesmo, foi muito tranquilo. Não era nada daquilo que eu tava imaginando. Pessoinha que tá aí do outro lado da tela, que tá morrendo de medo, assim como eu estive. Vou dar um recado pra vocês. Relaxem, ok? Vai dar tudo certo, coloquem na mão de Deus, independentemente da religião de vocês. Peçam pra que dê tudo certo. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, já deixa o seu like, ok? Não se esquece de se inscrever aqui embaixo e compartilhar o canal com todo mundo que você conhece. Um big beijo e fiquem com Deus!